Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Mussala da Santa Felicidade. Hoje, mais um programa semanal com perguntas e respostas, onde nossos amigos, as pessoas que sigam a página do Centro Islâmico aqui de Curitiba, no Paraná, enviam as perguntas e as dúvidas em relação ao Islã e outros assuntos. Bom, queridos irmãos, na aula da semana passada, nós falamos algumas regras sobre o zakat. Falamos um pouquinho sobre o zakat. E veio um irmão, ele está perguntando para mim, mas o dízimo, sobre o dízimo por acaso não é bíblico? Os muçulmanos não deveriam que pagar o dízimo, já que o dízimo é bíblico? Boa pergunta. Bom, sim, o dízimo é bíblico, porém o dízimo não é corânico, ok? Não é corânico. O que seria o dízimo? A cada bens que entra para você, seja ela colheita, seja dinheiro, seja venda, tudo isso você daria 10%, daria 10% para o templo, assim como está no Antigo Testamento, Isto é válido para os adeptos do livro, para os cristãos e para os judeus, Já o Islã, nós seguimos o Alcorão, E acreditamos que o Alcorão é a última das mensagens de Deus para o universo. É a última das mensagens. Então o Alcorão, ele corrobora, ele confirma ou não as escrituras anteriores. E o Alcorão Sagrado, ele também abroga ou revoga, vamos dizer assim, aquelas leis e legislações anteriores. Então nós muçulmanos não pagamos o dízimo. Não damos dízimo para a mesquita, não damos dízimo para o sheik, não. Nós temos, as nossas doações, elas se classificam em quê? O que é obrigatório chama-se o zakat, que nós vamos falar na segunda pergunta agora. O zakat, doações, a pessoa doa o que quiser, ajuda quem ela quiser, com quem ela quiser, sem fazer propaganda, pelo amor de Deus. Se a pessoa, ela ajuda os outros, ajuda as mesquitas, ajuda os muçulmanos e faz propaganda com isto, ela perde toda a recompensa de Deus, perde tudo. Então toma cuidado. Então o dízimo pode ser bíblico, mas ele não é corânico. Os muçulmanos então eles não pagam dízimo. Nós temos outras regras chamadas zakat, nós vamos falar caridades e assim por diante, tá ok? Deixa eu arrumar aqui, porque já algumas pessoas vão reclamar para mim que ela achei que toda vez que você fala a taquinha tá torta. O que eu posso fazer, Fazer o quê? Bom, vamos lá então. Então sobre o zakat. Essa irmã nossa, ela pergunta sobre as regras do zakat. O zakat, literalmente zakat significa purificação, pureza, limpar. É limpar o seu patrimônio, limpar o seu dinheiro. Do quê? E para quê? O que é o zakat então? O zakat é um dos pilares do Islã. Esse pilar do Islã é tão importante que a pessoa deve pagar uma vez por ano. Uma vez por ano, desde que atinja um limite mínimo para pagar o zakat. Não é um imposto, mas é um direito que os necessitados, os pobres têm sobre o teu patrimônio. Vamos explicar um exemplo. Não é igual, mas estou dando um exemplo, ok? O imposto de renda, O que é o imposto de renda no Brasil? Todas as pessoas que atingiram um limite X de renda têm que pagar tanto por cento para o governo, não é? Todas as pessoas que atingirem um limite X de renda e patrimônio, devem pagar tanto por cento para o governo, para a Receita Federal lá. Como que é o zakat então? Todos os muçulmanos que atingirem o limite mínimo de 82 gramas de ouro, 82 gramas de ouro, mais ou menos por aí, Eu vou botar para arredondar, não é acima, vou botar para arredondar. 80 gramas de ouro, ok? Então você vai lá na internet, clique lá no Google, grama do ouro hoje. Exemplo, a grama do ouro está R$100. Exemplo. Não vai levar a sério, é só um exemplo. A grama do ouro está R$100, por exemplo. 80 gramas, Então, se eu tiver 8 mil, se eu tiver, então, R$8.000 em dinheiro guardado, embaixo do colchão, no cofre, no banco, nas malas lá, aquelas caixas lá do Gedel lá, Se eu tiver R$8.000, exemplo, que ultrapassou 80 gramas de ouro,
Se ele atingiu, por exemplo, 8 mil reais, depois de um ano, ou seja, 28 de... hoje, 28 de setembro do ano passado, eu tinha 8 mil reais. Agora chegou aqui, mas isso vale no calendário islâmico, tá? Agora esse ano eu tenho 10 mil reais, então eu tenho que pagar a zakat desses 10 mil reais. Mas se eu comecei a juntar dinheiro hoje, quinta-feira, hoje eu tenho 8 mil reais guardado. No ano que vem, dia 28, eu só tenho 2 mil reais, então eu não pago o zakat. Então existe, o zakat ele começa a ser pago quando a pessoa atingir, chamado em árabe nisab. Al-nisab é um limite mínimo para a pessoa ter que pagar o zakat, tá? Depois de um ano, viu como, né? Depois de um ano, tá? Então ela paga 2,5% desse dinheiro que ela tem. Tudo bem, se ela tem propriedades, eu tenho um apartamento, tenho casa, tenho um carro, tenho um avião, sei lá, paga o zakat sobre a minha propriedade, não paga zakat. O zakat é somente do dinheiro líquido, do dinheiro que está guardado. O zakat é só sobre o dinheiro que está guardado, sobre o seu patrimônio. Se você aluga, tem residências e aluga ela, não paga zakat da residência em si. Paga quando este dinheiro entrar depois de um ano, tá ok? Né? E daí como é que fica as pessoas que ganham salário? Todo ano ela ganha um salário. Exemplo, a pessoa ganha 2 mil reais por mês. Como é que ela vai pagar o zakat dela? Ela calcula, né? Vai dar 24 mil reais, né? Se no outro ano esse dinheiro continuar com ela, que eu duvido, né? Ela vai pagar o zakat desse dinheiro que ficou com ela, o dinheiro que está com você. Algumas pessoas se antecipam, já sabem que o seu salário é fixo, então para tirar o peso da consciência, né? Eles já calculam 2,5% do anual, já pagam no começo do ano, no final do ano, enfim. Então o zakat funciona assim, paga para quem? Para os necessitados, os pobres. Tem 8 classes de pessoas que merecem o zakat, né? Algumas pessoas da comunidade muçulmana, geralmente pessoas que trabalham na diretoria dos centros islâmicos, eles sabem ou têm um registro das pessoas que realmente precisam. Então, você pode diretamente descobrir quem são as pessoas e entregar para ela, ou pedir para outra pessoa entregar, tá ok? O zakat tem outras regras. Por exemplo, quem tem cabeças de gado, ovelha, camelo, paga a zakat também. A cada 40 ovelhas, pagar uma cabeça de ovelha. Assim por diante. Tem uma regra geral para o zakat. Quem tem ouro, quem tem terreno, assim, por exemplo, quando a pessoa ela faz a colheita da lavoura, ela paga o zakat também, da colheita, dos grãos, tudo. Mas vamos falando aqui do dinheiro. O dinheiro, então, o que é o zakat? 2,5% da sua renda anual líquida, tá ok? É o dinheiro que está na sua mão hoje. Se não sobrou nada, não paga zakat, tá ok? Outra pergunta, a pessoa perguntou, Sheikh, que a regra relacionada à herança. Na surata número 4, surata An-Nisa, surata das mulheres, falam os versículos da herança. Porém, na realidade, precisa de uma aula extensiva sobre as regras da herança islâmica. Mas eu vou botar assim por cima. As regras da herança islâmica, né? Os filhos, eles têm herança, claro, óbvio, os filhos eles têm herança, os pais também herdam dos filhos em alguns casos, a esposa herda do filho, a esposa herda do marido, o marido herda da esposa também, né? A herança. Existem regras específicas para a herança, mas a mulher, né? Por exemplo, o homem, se ele faleceu e deixou a esposa, um filho e uma filha, a divisão da herança não é por igual. Por quê? Porque a responsabilidade
de cada um não é da forma igual. Então, a mulher, por exemplo, se ela tiver filho do marido, né, ela herda 1/8 da herança. E se ela não tiver filho, ela herda 1/4 da herança. Para onde que vai o restante da herança? Para os filhos, que é dividido depois para os filhos e para os pais também. Tá ok? Existe uma regra específica sobre a herança, né? Nós vamos falar essas regras numa outra aula, num outro momento, porque na realidade precisa pesquisa e precisa caso por caso, é muito matemático. A herança ela pode ser 1/2, metade, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Isso é dentro da jurisprudência islâmica. Então, existem as regras da herança no Islã, é importante as pessoas aprenderem isso, conhecer, saber o objetivo de tudo isso, que é muito interessante, tá ok? Então, vamos para a próxima pergunta. Nossa irmã, ela pede para fazer um tutorial das 5 orações diárias. Bom, tutorial das 5 orações diárias. É normal, quando a pessoa ela começa o Islã, ela acaba se atrapalhando, né, como pratica a oração. Porém, isso não é motivo para desanimar, claro que não é. Existem vários tutoriais. Eu posso depois colocar um dos melhores que tem, que é o feito pela página do Islam Boy HD. Procure no YouTube Islam Boy HD Oração. Islam Boy HD Oração. Lá você vai encontrar os melhores tutoriais de como fazer as orações, tá ok? Claro que a pessoa ela só vai aprender a oração quando ela orar com outros muçulmanos. Claro que o Brasil é um país continental, os muçulmanos, nós estamos espalhados no Brasil inteiro e muitas pessoas, elas não têm mesquitas na sua cidade, nem muçulmanos. Às vezes nem conhece se tem muçulmanos na sua cidade, nem sabe se tem muçulmanos. Então ela vai aprendendo pela internet, com os livros que ela tem, e as dúvidas ela vai tirando, e nós iremos sim, se Deus quiser, fazer um tutorial sobre as regras gerais da oração, tá ok? Agradeço. Próxima pergunta, essa pessoa diz assim: Sheikh, podemos pedir proteção dos anjos da guarda? Podemos pedir proteção para os anjos da guarda? Bom, primeiro, a proteção muçulmano, ele só pede proteção de Allah. Ele só procura refúgio, só solicita socorro de Allah, mais ninguém. Existe sim anjos da guarda. Na surata número 13, versículo 11 fala: Mu'aqibatun bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Existem anjos que eles se revezam ao amanhecer e ao anoitecer para proteger as pessoas com a permissão de Allah. Os anjos protegem os humanos, porém com a permissão de Allah, né? Com a permissão de Allah. Portanto, não pedimos para os anjos: ó anjos, me protejam. Mas pedimos o quê? Ó Allah, me proteja. Quando Allah quiser proteger a pessoa, Allah encarrega legião de anjos para proteger a pessoa. E não precisa ser somente anjos. Allah protege as pessoas umas com as outras. Então o muçulmano ele pede para Deus protegê-lo. Não pede para anjo, não pede para profeta, não pede para mensageiro, não pede para ninguém. Porque isso é um ato de adoração. E todos os atos de adorações são todos exclusivamente para Allah. Os anjos protegem, porém com a permissão de Allah. Portanto, só pedimos para Allah, não pedimos para os anjos. A pergunta sobre os rituais de condolências. Bom, condolências, o que seriam os rituais de condolências? Falece alguém, né? E a sunnah, é a tradição do profeta Muhammad ir dar condolência, dar os pêsames aos familiares do falecido. Isso em árabe chama-se ta'ziya, ou ta'ziya. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que no Sunan Ibn Majah, que fala o seguinte: Ma min muslim
يعزي أخاه في مصيبة أو بمصيبة إلا وكسى الله من حلل الكرامة يوم القيامة. Não há nenhum crente que dá os pesares, que dá os pêsames ao seu irmão por algo que ele perdeu, por uma calamidade, sem que Allah irá o cobri-lo com a vestimenta da dignidade no dia do juízo final. Um dos principais e um dos maiores momentos de irmandade e de sinceridade e de humildade e de respeito é dar pêsames e condolências para as pessoas, sejam elas, preste atenção, muçulmanas ou não, porque é neste momento que nós entendemos e compreendemos quem nós somos. Então, damos condolências. Como que se faz então? Se visita a família do falecido. Claro, cada região, cada cultura tem um jeito, não é? Se fala umas frases que o profeta disse: Ahsanallahu azakum, ou A'zamallahu ajrakum, que Deus recompense vocês, que Deus dê paciência a vocês, que Deus tenha piedade do falecido. Palavras desse tipo, entendeu? O profeta disse também, sallallahu alaihi wasallam, para lembrar as coisas boas, lembre a virtude de vossos mortos. Lembre, udhkuru mahasina mautakum. Udhkuru mahasina mautakum. Lembre as coisas boas dos seus falecidos. Quando a pessoa falece, em uma reunião pública, assim, numa reunião com as outras pessoas, só se fala a coisa boa dela. Não se fala o que ela fez de errado, o que ela deixou de fazer, o que ela fez aquilo que não era para ser feito, não se fala mais. O profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, quando faleceu, uma pessoa começaram a falar das coisas erradas que ela fazia, que ela tinha feito, né? O profeta disse, mahada, quanto a este, qad afda ila ma qaddam. Ele já partiu para aquilo que ele fez. Ele já partiu para aquilo que ele plantou. Ou seja, não há necessidade e nem se deve ficar falando o que a pessoa fez e deixou de fazer. Lembre somente as coisas boas de vossos mortos. Se não tem coisas para lembrar dele de bom, que você não conheça, a melhor coisa é ficar em silêncio. Fica quieto, que vai chegar a sua vez. Então, os rituais de condolência é visitar, né? Não vai ficar lá a tarde inteira, o dia inteiro lá na casa do falecido, né? Das condolências, da firmeza, né? E isso pode durar até 3 dias. Então, o luto no Islã, ele pode durar até 3 dias no máximo, né? Então, a pessoa vai dar as condolências, visita os parentes do falecido, dá os pêsames um por um. Isso é sunnah islâmica, isso deve ser feito, tá ok? Essa pessoa, nosso irmão perguntando, Sheikh, fala para nós sobre o jejum do mês de Ashura, jejum do mês de Ashura. Na realidade, o mês de Ashura Ashura é um dia, não é um mês, né? Esse mês islâmico que nós estamos chama-se Muharram, Al-Muharram. E Ashura é o 10º dia do primeiro mês do calendário islâmico. É o 10º dia. E foi nesse dia também que Allah, subhanahu wa ta'ala, ele livrou Moisés das mãos do faraó e seu exército. Foi o dia que Deus salvou Moisés, ele atravessou o Mar Vermelho com o seu povo, os israelitas, tá? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chegou em Medina. Quando ele chegou em Medina, ele viu os judeus jejuando e perguntou para eles, por que vocês estão jejuando neste dia? E daí eles falaram, Muhammad, foi esse dia que Deus salvou Moisés, profeta Moisés do faraó. O profeta então esperou a revelação divina descer, né? A revelação divina ela era de 2 formas, ou o Alcorão, que é a palavra literal de Allah, ou o anjo Gabriel informando a vontade de Allah para ele fazer, tá? Então o profeta virou para os muçulmanos e disse assim, crentes, muçulmanos, nós temos mais direito sobre Moisés do que vocês. Nós, muçulmanos, temos mais direito sobre Moisés do que vocês. Então o profeta jejuou esse dia,
e pediu para os muçulmanos jejuarem. E disse o seguinte: se eu tivesse vivo, ou melhor, se eu ficar vivo no ano que vem, jejuarei o 9º e o 10º dia, que provavelmente irá coincidir com sábado, é o 10º dia. Sábado é o 10º dia. Então, quem quiser jejuar, jejua sexta e sábado. Ele pode juntar, sexta e sábado junto. Sexta-feira sozinho não se jejua. Só não sei se jejuar um dia antes ou um dia depois. Então, quem quiser jejuar a sexta e o sábado, ela jejua então o quê? O dia 9 de Muharram e o dia 10 de Muharram, que é o dia de Ashura, 9 e 10. Então, jejua sexta e sábado. Ok? Quem jejuar esse dia terá um ano inteiro de pecados perdoados. E Allah perdoa quem quiser. Então, o dia de Ashura é um grande dia para nós muçulmanos. É o dia que nós jejuamos, recordação e agradecimento a Allah por ele ter salvado Moisés e os israelitas do faraó. Bom, essa pergunta, nossa irmã pergunta, Sheikh, existe uma vestimenta específica para... Já respondemos essa pergunta, mas vamos repetir, tá? Sheikh, existe uma vestimenta específica para ler o Alcorão? Será que a mulher, para ler o Alcorão, ela precisa usar o hijab? Tá? Essa é a pergunta. Não precisa usar o hijab para ler o Alcorão. Quando a pessoa está na sua casa, ela lê o Alcorão da forma que for mais conveniente, dentro dos limites normais de qualquer ser humano. Não vai ficar, né, cabeça para baixo lendo o Alcorão, atirado com barriga no chão, lendo o Alcorão igual está lendo no jornal. Não, com respeito. Então não é necessário, não é cobrado, não é exigido por Deus, seu mensageiro, que a mulher, para ler o Alcorão, use o lenço ou hijab, tá ok? Então essa é a resposta da nossa irmã, não é necessário, tá? Vamos terminando. Bom, a pergunta: a pessoa diz assim, Sheikh, eu me converti, mas até agora não ganhei um certificado de muçulmano. Me converti, mas até agora não ganhei certificado de muçulmano. Bom, o Islã é uma religião, é uma fé, uma relação entre a pessoa, o indivíduo e o seu Criador, através da mensagem do Alcorão e o ensinamento do profeta Muhammad. O que é o Islã? O que é o Islã? É a mensagem de Deus, transmitida através do seu mensageiro Muhammad, contido no Alcorão e na Sunna, entre Deus e a pessoa. O Islã não é uma instituição, não é um curso, né, onde a pessoa tem, olha, eu tenho um diploma de muçulmano, hein? Isso não, para Deus isso não quer dizer nada, né? Mas a pergunta que a pessoa quer fazer aqui é: será que existe um certificado, um documento que comprove que a pessoa de fato é muçulmana? Isso você consegue nas mesquitas, nos centros islâmicos, onde se escreve uma declaração para devidos fins que fulano de tal, portador do RG tal, residente na cidade tal, endereço tal, é muçulmano e frequenta essa instituição religiosa. Por que se pede isto? Vamos ver, essa é a pergunta da irmã. Por que se pede isto? Para tirar o RG com lenço, né? A CNH, a Carteira Nacional de Habilitação com lenço, foto do passaporte com lenço. E essas instituições, elas então, elas pedem, exigem para que a pessoa tire o documento islâmico, a foto do documento com lenço, com hijab. Elas exigem que algum centro islâmico, alguma mesquita, ateste, confira de fato que aquela pessoa de verdade é muçulmana. Então, por isso, você mesmo pode escrever com seu punho, devido aos fins, procura no Google ali, que fulano, portador do RG número tal, é muçulmano, e o centro islâmico vai lá e carimba. Algumas mesquitas já tem já tem um modelo pronto, mas é um certificado que você vai, você atesta que você é muçulmana. Isso é simples de ser conseguido, tá? Ok? Certificado de muçulmano serve para quê então? Para algumas coisas. Por exemplo, você vai fazer peregrinação a Meca, a embaixada da Arábia Saudita exige que a pessoa, para entrar em Meca, tem que ser muçulmano. Você não vem de família muçulmana. Então é uma declaração que a mesquita diz que você é muçulmana. Simples, não? Bom, vamos terminar as perguntas.
Essa irmã pergunta, ela diz assim, as mulheres podem se tornar muçulmanas? E quem não é islâmico pode ser muçulmano? Claro que sim. O Islã não é uma cultura, o Islã não é uma raça, o Islã não é um grupo fechado, né? O islamismo não é uma religião, uma crença. O Islã não é assim, olha, eu posso virar japonês? Não tem como eu virar japonês, né? Nem se eu fazer, como é que fala? Botox, ficar puxando aqui, eu vou virar japonês, né? Ah, eu posso virar americano? Não, não é uma nacionalidade que você, né? É uma religião. Qualquer pessoa pode se tornar muçulmana, qualquer uma, desde que ela conheça a religião e faça esse conhecimento da religião com clara evidência. Procure acreditar, procure se informe melhor sobre o Islã, conheça o Islã, né? E se a pessoa quiser se converter, tornar-se muçulmana ou se reverter ao Islã, ela se reverte, né? Não precisa mudar de cultura, não precisa trocar nome árabe, vestir como árabe, comer como árabe, não. Você continua muçulmana como brasileira. Vá conhecendo a religião, conhecendo os fundamentos, os dogmas principais do Islã e vai incorporando esta crença, essa prática no seu dia a dia. Aos poucos, qualquer pessoa pode ser muçulmana. Essa pessoa, tá ok? Qualquer pessoa pode ser muçulmana, inclusive você, tá ok? Bom, onde moro, sou a única muçulmana e sou a única que uso o lenço. Eu não sei se a irmã está perguntando, mas eu entendi um pouquinho da pergunta dela, eu acho que vocês vão entender. Muitas pessoas aqui no Brasil, muitas, elas conhecem o Islã através da internet, né? E onde elas moram, não tem mesquita, não tem muçulmanos. Como que ela vai seguir o Islã desse jeito? Seguindo. Sabendo que você não está sozinha. Tem milhões de muçulmanos fazendo súplica para você todo dia. Você continua seguindo o Islã da forma que você sempre foi. Simples, de boa, tranquila, na humildade. Vá aprendendo aquilo que é o fundamental e o básico. Vá praticando aquilo que está na sua capacidade, ok? Não procure aquilo que vai ser mais difícil para você praticar. Procure aquilo que está dentro da sua capacidade. As orações, leia o Corão, se afaste da bebida alcoólica, do consumo da carne de porco, daquilo que é haram, cumpra aquilo que é para ser cumprido, leia o Corão, tire as dúvidas, vá praticando assim o Islã. Muitas pessoas seguem o Islã dessa forma, elas vão crescendo, vão aumentando depois a fé, o conhecimento. Eu comecei assim também, alhamdulillah, alhamdulillah. Então, onde você mora é a única muçulmana por enquanto, né? Pode ser que surjam mais muçulmanos aí, então vai praticando aquilo que você sabe, aquilo que está dentro do seu limite e capacidade. Que Deus firme seus passos e abençoe você. E se Deus quiser, em breve você terá mais pessoas muçulmanas para compartilhar essa fé. E terminamos o nosso encontro semanal de perguntas e respostas hoje. E falamos para todos, então, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não esqueçam, jejum de Ashura, sábado. Assalamu alaikum.